E aí, galerinha, beleza? Eu sou o seu professor de física, o Eric. Se você seja bem-vindo mais uma vez a esse canal, o canal Circuito da Física, aula número 3 do curso de eletromagnetismo, campo magnético criado por uma corrente em um fio retilíneo longo, lei de Ampère. Venha comigo. Vamos lá. Eu tenho duas correntes aqui percorrendo um fio retilíneo longo. Esse fio seja muito longo, tá? E quando a gente calcula, né, o campo, esse campo aqui, quando aparece esse campo através dessa corrente elétrica, você vai ver que através, né, o Ampère disse isso, que você vai ter, né, linhas de campo que vão se formar círculos concêntricos, ou seja, círculos de mesmo centro, tá? E aí, ó, respeitando a regra da mão direita, né, eu já falei na aula anterior, inclusive, sobre ela, mas essa aula eu vou explicar um pouquinho mais sobre ela, tá? Respeitando a regra da mão direita, que vai ter o sentido e direção do campo magnético. Na aula anterior, a gente falou sobre a lei de Biot-Savart, e nessa lei a gente viu que a gente pode calcular o campo magnético, a intensidade do campo magnético em qualquer formato de corrente, né? Inclusive do caso da espiral circular mais na frente. Quando você quiser calcular que esse campo, né, aqui, ó, observação que eu coloquei aqui, direção e sentido do campo magnético, usar a regra da mão direita, novamente, alinhando o seu polegar. Então o que você vai fazer? Você vai alinhar o seu polegar no sentido da corrente, ó, no lado esquerdo da sua tela aqui, você alinha o seu polegar, certo? E aí, ó, você alinha o seu polegar no sentido da corrente, os outros dedos vão dar o quê? Vão ser o sentido do campo, direção e sentido do campo magnético. Então, ó, alinhei meu polegar, ó o sentido, né? Nesse caso aqui, o sentido anti-horário, né? No caso direito aí, ó, né, na imagem direita que coloquei aqui, essa daqui, ó, você vai ver que o sentido está para baixo, ó, aí já muda, já fica no sentido horário, né? Lembrando que o vetor campo magnético aqui, num ponto desse círculo aqui, sempre é tangente à trajetória, respeitando o sentido do campo também. Certo? O sentido aqui do campo, tá vendo? Essas setinhas laranja aqui, você tem uma setinha laranja aqui, ó, indicando o sentido. Certo? Pode ser no sentido horário, no sentido anti-horário. Vai depender da regra da mão direita aí. Certo? Então você vai alinhar o seu polegar e os outros dedos vão indicar, né, direção e sentido do campo. Seu polegar, aonde? Sentido da corrente. Perfeito. Beleza. Fácil demais. Agora vamos lá. Nos livros de física, geralmente aparece algo desse tipo, né? Uma bolinha com um pontinho e uma bolinha com um X. E o que é isso, Eric? Bom, é o seguinte. Peguei a imagem, né? A imagem anterior. Essa imagem que eu mostrei para vocês. Tá? Que tem aqui, ó, uma corrente aqui, percorrendo esse fio retilíneo longo. E aqui eu tenho um plano aqui, tá? E aí eu vou fazer o seguinte. Vou pegar outro plano, um plano amarelo, e vou atravessar todo mundo aqui, ó. Pá. Coloquei. E aí, ó, nesse lado esquerdo aqui, eu vou ter as linhas de campo vão estar, né? Como se estivesse furando, passando por esse plano. Eles vão estar saindo. Quando estão saindo do campo, a gente representa isso, tá, com uma bolinha com um pontinho. É claro que aqui, gente, vocês estão vendo uma tela em 2D, né? Tá? Então a gente representa isso como se estivesse saindo do plano. Imagina um plano 3D, né? Então ela está saindo da sua tela. Quando você vê uma bolinha com um pontinho, é como se estivesse saindo da tua tela. Certo? No caso do caso direito aqui, ó, vai estar entrando, tá? E aí entrando no plano, você tem uma bolinha com X. Eric, por que bolinha com pontinho e bolinha com X? Bom, a bolinha com pontinho é porque, imagine o seguinte, a ponta da flecha, a pontinha da flecha, uma bolinha com um pontinho. E no caso aqui da bolinha com X, é como se fosse a bundinha da flecha. Não é isso? A bundinha da flecha, que é um X, tá? Que está entrando, certo? Então é como se a gente vê essa traseira da flecha, que vai ter esse X aqui, ok? Deu para entender? Tranquilo, fácil demais. Nesse caso aqui, ó, alinhando, né, o seu polegar novamente, o sentido da corrente, aí você tem a direção e o sentido do campo, e que isso vai indicar. É bom lembrar que a gente pode calcular, se eu tiver vários fios, né, percorridos por correntes, eu posso ter um campo magnético resultante, tá? Bem bacana. E aí eu posso calcular, independente de um ponto, eu escolho um ponto específico, né? Um ponto que vai ter uma certa distância a esses fios, e aí eu vou ter um campo magnético resultante.
Tá? Aí no outro caso, como nesse caso aqui no sentido tá para baixo, né? Aqui eu coloquei o sentido para cima e aqui eu coloquei o sentido para baixo. Aí a coisa muda, né? Você vai no lado esquerdo, você vai entrar, as linhas de força, as linhas de campo vão estar entrando no plano. E aí no outro lado, né? Você vai ter as linhas saindo do plano. Né? Bacana, muito tranquilo, muito fácil. Tá? E no caso aqui, gente, se eu quiser calcular a intensidade do campo, né? Através da lei de Ampère, vai ser assim, gente, ó. A intensidade do campo é igual ao μ0, no caso esse μ0 aqui é a permeabilidade magnética do meio, tá? É interessante que cada meio que está inserido ali, pode ser o ar, né, o vácuo, a água, vai ter um valor, certo, para permeabilidade magnética, tá? E veja, a corrente aqui, ó, veja que o campo está diretamente proporcional à corrente. Então, quanto maior a corrente, maior o campo. Quanto menor a corrente, menor o campo. Certo? E é claro que é inversamente proporcional à distância. Então, quanto menor a distância, maior o campo. Quanto maior a distância, menor o campo. E você vai ver aqui, ó, imagina, né? Eu tenho aqui vários círculos, infinitos círculos. E aí eu pego um ponto específico, eu chamei de P. Vou calcular o ponto aqui. Vou calcular o campo magnético nesse ponto aqui. Um pontinho aqui vermelho. Eu vou ter um campo, ó, direção e sentido aqui, né? A direção aqui tangente, trajetória, né? Desse círculo aqui, né? Dessa linha de força. Então, você vai ver aqui que eu tenho uma distância R, que é o raio, né? O raio desse círculo aqui. E aí eu vou calcular o campo, a intensidade do campo magnético, ok? Tudo tranquilo, tranquilo demais. Vamos para o caso aqui, ó. Se você quiser saber o sentido também, experimentalmente, você pode usar bússolas. E você vai ver que a bússola, que é uma agulha imantada, que indica a direção e o sentido do vetor campo magnético. Observe aqui, ó, bolinha com pontinho, tá o quê? Tá saindo do plano, saindo da sua tela aí, ó, tá? Tem uma imaginação 3D agora. Então, é como se estivesse saindo da sua tela. E aqui, ó, veja que está norte, norte, norte aqui, sempre indicando, né, ó, regra da mão direita. Vou apontar aqui meu polegar saindo do plano e aqui vai dar a direção e o sentido do campo magnético, né, gente? Tranquilo demais. Eu quero ter colocado aqui a corrente saindo aqui. Né? Faltou um izinho de corrente aqui, que está saindo aqui. E aqui eu vou ter a distância, né? Distância R, né? Que tá essas bússolas aí, que é a mesma distância, né, gente? Então vamos lá. Campo magnético, né? Criado por uma corrente em uma espira circular. Que é isso, Éricles? O que é uma espira, na verdade? Imagina o seguinte, que a corrente agora, em vez de ela percorrer um fio retilíneo longo, retilíneo, agora ela vai percorrer uma espécie de círculo. Então a corrente ela vai fazer uma espécie de um círculo aí, certo? E as coisas mudam um pouco. A gente pode calcular o campo magnético, a intensidade do campo magnético? É claro que pode. A gente pode calcular em qualquer formato. A gente falou sobre a lei de Biot-Savart. A lei de Biot-Savart diz que a gente pode calcular em qualquer formato. Então, ó, vamos lá. Ó, usando a lei de Biot-Savart, então eu vou ter uma corrente percorrendo aqui, vou ter um sentido de direção do campo, vou ter uma distância, né, da corrente aqui que vai passar do fio até o ponto aqui, o ponto A, que é o centro, né? Que é o que a gente geralmente, que é o que importa pra gente, né? Aqui, eu vou ter o campo magnético, a intensidade do campo magnético. Então, ó, a variação do campo magnético, né, vai ser igual a μ vezes I vezes ΔL. Esse ΔL aqui, gente, ó, é o comprimento do ciclo, que é 2πr. E o meu D é o próprio E, né, que é a distância da corrente até o campo aqui, onde eu estou analisando aqui a densidade do campo. Certo? Agora é só calcular, fazer cálculo, gente. Simples. Então, o meu ΔB, né, vou colocar B, né, gente? Vou colocar aqui B, vou colocar aqui em preto. Coloquei aqui em vermelho, não, vou começar aqui em preto. B vai ser igual, ó, vai ficar μ vezes I vezes 2πr. Deixar esse R aqui, isso, 2πr. Vou colocar aqui uma retinha aqui para a gente... Pronto. Vou ajustar aqui esse B, que é o meu campo magnético, vetor, aliás, a intensidade do campo magnético. E aí, gente, ó, 4πr quadrado, né? O R aqui vai ser o D, né? Então vai ficar 4πr quadrado.
Vamos fazer aqui agora as contas, né, gente? Ó, observe. 2 corta com 4, o que vai ficar 2, né? Π corta com π. R quadrado aqui vai cortar um R, né, gente? E aqui vai ficar o quê, gente? Agora aqui vai ficar uma coisa mais ou menos assim, né? O meu B é igual. Aí vai ficar o meu Mi vezes I. Lembrando que esse Mi, gente, é a permeabilidade magnética, né, do meio, né? Dessa figura aí, né? E por fim, vou colocar aqui uma retinha aqui. E por fim, a gente tem algo mais ou menos parecido com isso aqui. Vai sobrar quem, gente? Embaixo? 2R, né? 2R. Ah, isso daqui, gente, é o campo magnético criado por uma espira circular. Criado por uma corrente que percorre uma espira circular. Pronto. Perfeito. Perfeito demais. Então, você vai ver que, novamente, né, quanto maior a corrente, maior o campo, e quanto maior a distância, menor o campo, né, gente? Ó, I diretamente proporcional a B, e R inversamente proporcional a B. Certo? Agora vamos entender um pouco sobre, né, a direção e sentido do campo em uma espira circular, que vai mudar um pouquinho usando a regra da mão direita. Observe o seguinte, gente. Ó, agora, lá no fio retilíneo longo, você alinhava o seu polegar, não era isso? Alinhava seu polegar e os seus outros dedos vão dar o sentido do campo. Né? Então, se alinhar seu polegar no sentido da corrente, os outros dedos davam o sentido do campo. Neste caso aqui, não. Nesse caso aqui, você vai fazer o inverso. Você vai alinhar os seus 4 dedos no sentido da corrente, no caso da espira circular aí, e o seu polegar vai indicar o sentido do campo. Então você muda, certo? Ó, se tá, ó, a corrente está percorrendo aqui no sentido anti-horário. Então o campo, ó, pega os seus 4 dedos, coloca no sentido da corrente e o seu polegar vai indicar o sentido do campo. Então, por isso que o campo vai ficar para cima, né? No sentido, a corrente no sentido anti-horário, o campo vai ficar para cima. Vertical para cima. Aí aqui, ó, sentido horário, aí o campo vai ficar, ó, para baixo. Usando sempre, gente, a regra da mão direita, tá? Mão direita. Certo? E aqui você tem uma situação, gente, é interessante, né? Você pode, certo? Através de uma espira circular, você tem um polo sul e um polo norte. A gente vai ver mais na frente que tanto a bobina chata como na situação de bobina chata e também um solenoide, a gente pode criar ímãs, que a gente vai falar sobre, inclusive, o eletroímã. Certo? Observe, que maravilha, né? As linhas aqui, né? Você vai ver que tem é parecido com o ímã, né? Polo sul, linhas entrando no polo sul, linhas saindo no polo norte. Legal, né? E aqui, se você estiver olhando de cima, né? Se você estiver olhando de cima aqui, aí você vai ver, ó, novamente, bolinha com pontinho, o campo está saindo da sua tela. Por quê? Veja, ó, observe, sentido, né, anti-horário da corrente aí, alinha seus 4 dedos, esse polegar vai indicar o sentido do campo, né? Novamente, aqui no outro caso, você tem o sentido, né, o sentido horário, e o seu polegar vai indicar, né, o campo como se estivesse entrando na tela. Gente, isso aqui, é claro, é uma visão 3D da coisa, né? E às vezes o cara sente uma dificuldade. Poxa, essa tá, porque a imagem está em 2D, né? Mas se a gente pudesse ver a imagem em 3D, por isso que a observação e experimentação é importante nesse caso, certo? Se você observar, a gente pode usar alguns experimentos usando limalha de ferro. A gente vê isso claramente usando, né, algumas situações como limalha de ferro, que você colocando o pó de ferro ali próximo, né? Você vai ver que isso acontece, né? Você vai ver essas linhas imaginárias de campo magnético, aí você vê isso com clareza, tá? Então, ó, observação aqui, né? A observação, né, usando a regra da mão direita novamente, mas só que aqui você vai alinhar seus dedos no sentido da corrente, certo? E o polegar vai dar o campo, né? A direção no sentido do campo, certo? Bobina chata. A bobina chata é um caso especial da espira circular, né, gente? É como se você, ó, quando temos N espiras iguais justapostas, ou seja, eu tenho várias espiras no mesmo lugar, certo? Justapostas ali, tudo coladinho ali, a gente chama isso de bobina. Bobina chata, porque tá chata, né? Bem próximozinho assim, né? E aí, gente, observe. Para você calcular a intensidade desse campo na bobina chata,
É só você pegar a espira circular e multiplicar isso N espiras. Então, se eu tivesse 50 espiras, é 50 vezes o campo magnético criado, né, por uma corrente em uma espira circular. Olha que maravilha. Simples, muito simples. E isso, gente, ó, se a corrente está entrando, né, ó, a direção do campo, né, que é a região aqui onde eu quero realmente saber, né, que é ó, mesmo no centro das espiras, né, são espiras iguais e justapostas, né, isso significa que são espiras iguais, ou seja, que tem o mesmo diâmetro, né, e tudo mais, ok? Então é isso, gente. Muito tranquilo, certo? Muito fácil, assunto não é difícil. Próxima aula a gente vai falar sobre o campo magnético de um solenoide e também falar um pouco sobre o eletroímã. Né? Você pode criar um ímã em casa usando simplesmente, pode dizer, um prego, um fio de cobre e uma pilha. E você pode aproximar esse prego enrolado, que a gente vai ver aí, que é no caso um solenoide, a gente pode atrair, né, objetos metálicos. Né? Objetos metálicos, né, no caso, que são ferromagnéticos, né, gente? Claro. Beleza? Então, é isso, gente. É só isso. Por enquanto, por hoje é só. Próxima aula aí, aula 4 que vai vir, muito bacana, o nosso curso tá, né, o curso tá 1000 mesmo, tá? Muito legal esse curso. Tá? E vou trazer exercícios também para a gente resolver alguns problemas, tá? Então, até a próxima e valeu!